Quero ser o speaker do seu coração, dizia Chico Alves na canção PR Você, em 37. O rádio no Brasil tinha então apenas 14 anos, mas já era o mais poderoso meio de comunicação de massa. Dos tempos do rádio de galena ao minúsculo transistor, passando pelo imponente rádio de válvulas, milhares de pessoas deram o melhor de sua criatividade para fazer do rádio uma coisa viva e próxima dos ouvintes. Não seria possível sequer citá-los todos no tempo de um programa. Ainda mais que os registros de imagem e voz se perderam em grande parte. O Globo Repórter de hoje é uma homenagem a todos os que, pelas ondas do rádio, ensinaram ginástica, anunciaram as novidades, criaram heróis e heroínas românticos e aventureiros, animaram auditórios, fizeram rir, escreveram e cantaram canções. Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu na festa do centenário da independência em 7 de setembro de 1922. Não há filmes da época. As únicas imagens que restaram são fotos da exposição comemorativa realizada no Rio. Apenas algumas dezenas de pessoas conseguiram ouvir a primeira audição. Um discurso do presidente Epitácio Pessoa e alguns acordes da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, que estava sendo encenada no Teatro Municipal. 7 meses mais tarde, Roquete Pinto inaugurava a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. A primeira transmissão histórica teve óperas e peças clássicas, e uma voz feminina que leu um poema de Vicente de Carvalho. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. No rastro da primeira emissora, a PRAA, vieram outras pelo Brasil. Antes do final de 23, a PRAB de Pernambuco. Depois, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Ceará. Corriam os anos 20. O Brasil vivia um momento de inquietação política, iniciado com a insurreição dos tenentes do Forte de Copacabana em 22. A República Velha agonizava. Na música, a moda eram os machiches e marchas. Nos salões de baile, valsas e quadrilhas. Mas o rádio tocava óperas e sobrevivia de discos emprestados e contribuições de admiradores. O Brasil ainda não se havia acostumado à nova máquina. Esta cena do filme Jovem Tataravô retrata o espanto da época. O filme conta a história de um homem que ressuscita muitos anos depois da morte. E o objeto mais surpreendente que encontra na sua nova passagem pela Terra é exatamente o rádio. Aqui o bicho, tem. Mas é com isso que se escuta em todas as partes do mundo. É. Mas assim, sem pio, sem nada. Os artistas de rádio e as emissoras também chamavam a atenção. Esta música, gravada em maio de 1930, atesta a reverência com que se começava a tratar os artistas de rádio e o espanto dos próprios artistas diante do microfone. Acaba de chegar o poeta Jararaca. Seu Jararaca, aproxime-se do nosso microfone. Aproximar de quem? Do microfone, do aparelho transmissor. Ih, meu Deus, isso aí parece mais uma caixinha de marimbondo. No final dos anos 20, o rádio ainda era uma atividade amadora. O noticiário era copiado nos jornais do dia. O futebol já atraía multidões aos estádios, mas o rádio não podia transmitir os jogos. Temia-se que a renda das partidas fosse prejudicada. Poucos programas tinham anúncios. Só a partir de 32, com um decreto do presidente Getúlio Vargas, foi formalmente autorizada a propaganda radiofônica. Com dinheiro,
apareceram os programas com artistas contratados. O pioneiro foi o programa Cazé, no Rio de Janeiro. O primeiro jingle foi o seguinte: eu tinha na Rua Voluntários da Pátria, que até hoje existe Real Grandeza e Voluntários da Pátria, tinha Casa Bragança, e fabricava um pão chamado Pão Bragança. Um pão que todo mundo falava ali, ele não ligava a importância. Então eu cheguei lá falando com ele para ele me dar uma propaganda do pão. Olha, seu Cazé, que propaganda de pão, que negócio. Mas o seu pão é tão gostoso. O padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. Agora aqui é aqueles versos de fato. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão, enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão, ó padeiro desta... E aí era um coral, né? O rádio começava a ser descoberto como poderoso instrumento de mobilização popular. O primeiro exemplo do que ele podia fazer na política veio em 32, na Revolução Paulista, com os boletins de César Ladeira sobre a guerra. Sua contribuição para todos os movimentos liberais do Brasil e pelo valor de seus filhos, vem pagando seu tributo de sangue à fúria ditatorial. Velhos, mulheres e crianças são sacrificados com uma inconsciência sem par e uma maldade sem nome. Esta cena, filmada pela Cinédia, retrata com fidelidade o cenário das rádios da época. Em todas, predominavam os programas ao vivo, com auditório atento e atrações musicais. Agora ouviremos Janir Martins cantando samba, Quem Viu Meu Pequeno. Quem viu meu pequeno por aí, tipo óbvio, quem viu, faça o favor de ligar para 000 e é meu bangalhô. O rádio é responsável realmente por uma transformação muito grande naquilo que se fazia em matéria de música. Se você procurar ouvir discos antigos, aqueles dos tempos da Casa Edison, Rio de Janeiro, e mesmo as gravações da era mecânica, você vai ver que a música brasileira era tratada mal no disco, né? Os programas multiplicaram ouvintes e começaram a construir mitos. O rádio vivia da música e de seus cantores. Chico Alves foi um dos primeiros. Quando eu te dei meu coração, não podia nunca imaginar que existisse a palavra ingratidão na cartilha azul do teu olhar. O povo sabe muito, principalmente da sua música popular. E então foram selecionando os falsos valores que na época também havia, com muito menos quantidade, lógico, mas e foram ficando os legítimos, porque os cantores antigamente não eram cantores só, eram cantores e intérpretes. Eu fui cantar, fiquei no mesmo lugar, e nisso vinha então o contra-rega, fazia para que ele me colocasse melhor junto ao microfone, conforme a luz acendia, ele me empurrava ou me puxava. Então é onde é que eu digo brincando. Então eu digo, foi assim que eu entrei para o rádio, aos empurrões. Piratas da areia, que não roubam embarcações, que ficam nas praias serenas, avançando nas pequenas e assaltando corações. Pirata, você não me engana, pirata da areia de Copacabana. Pirata, você não me engana, pirata da areia de Copacabana. Uma das vezes a Dircia caiu dura no chão, no estúdio. E o Chico fez sinal pra mim, me chamou. Eu estava no auditório, pequenininho. Entrei no estúdio, ele me deu um violão, canta, canta. Eu aí comecei a cantar. Quando eu olho pra trás, depois de 3 ou 4 samba, tava o Chico, papai e ela rindo de mim, né? E eu perdi o medo até hoje. Na metade dos anos 30, o rádio era o principal motor da música popular brasileira e do carnaval. Sucessos como Teu Cabelo Não Nega, Arrasta a Sandália, Cidade Maravilhosa, Ri de Palhaço, embalaram os foliões do país graças ao rádio. Estas cenas são do Carnaval de 33.
elas retratam um banho de mar à fantasia numa encenação do descobrimento do Brasil. No carnaval de rua, os artistas já eram homenageados. E ganham até um baile, o baile Vozes do Rádio. Nestas cenas aparecem Heloísa Helena e o locutor César Ladeira. O rádio tinha os primeiros reis do carnaval. Cantando espalharei por toda parte, que o forte estandarte vai ser seu cabral. Quem vê a minha figura diz que eu sou assim, assim. A minha caricatura deve ter raiva de mim. As armas dos barões assinados vieram assistir o carnaval. Cantando espalharei por toda parte, que o forte estandarte vai ser seu cabral. O fenômeno de comunicação radiofônica mais inesperado, porém, começou em 32. Aulas de ginástica pelo rádio. O autor da proeza, então um jovem de 28 anos, ganhou até uma estátua em praça pública e manteve o programa no ar durante 51 anos. 1, 2, levantar os joelhos. 1, 2, manter a cadência. 1, 2, peito saliente. 1, 2, na ponta dos pés, começar. 1, 2. As pessoas conseguiam acompanhar esses exercícios pelo rádio? Porque cada um deles tinha um mapa, né? Mapa desse, mapa 2, com bastão. Então o mapa ficava aberto na frente deles, em casa. E os radioginastas tinham um mapa. Então eu vinha ali, eu mandava para lá, ele vinha como estava e fazia a posição. Tempo 1, tocando os pés. 2, segundo toque. 3, terceiro toque. 4, erguer o bastão na nuca. A seguir, o público se diverte com os reis do riso. Não por acaso, um dos primeiros programas humorísticos do rádio zombava do funcionamento do próprio veículo. Essa aparente falta de seriedade abriu caminho para todos os tipos de comicidade, incluindo a paródia, a crítica do dia a dia e o absurdo. E criou tipos inesquecíveis, com todos os sotaques, do caipira do sul ao lusitano quase castiço. 12 de setembro de 1936, 9 da noite. Num estúdio, no alto deste edifício, na Praça Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro, um gongo soou 3 vezes. Em seguida, falou um locutor inaugurando uma nova emissora de rádio no Brasil. Alô, alô, Brasil. Esta é a PR-8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A frase é histórica. Fundada como emissora particular, mas encampada pelo governo federal 4 anos depois, a Nacional se tornaria a mais poderosa rádio do país. Uma das alavancas dessa escalada foi o humor. 2 anos depois de fundada, a Nacional roubou da Rádio Tupi do Rio a primeira dupla humorística do rádio, Alvarenga e Ranchinho. O rádio já era um fenômeno de massa que inspirava o cinema. Este filme mostra Alvarenga e Ranchinho em viagem ao Rio para contratar estrelas do broadcasting radiofônico em nome de um coronel do interior. O que é que a sua estrela faz, hein? A minha estrela? É. A minha estrela acho que não faz é nada. É? E a sua, compadre? A minha? A minha também não faz nada, não. É igual a sua. No cinema, nos 16 filmes que fizeram, Alvarenga e Ranchinho repetiam, com variações, os esquetes que executavam na rádio. Por causa deles, durante a ditadura do Estado Novo, a dupla tinha de prestar contas ao chefe do DIP, Lourival Fontes. O Lourival Fontes ficou muito zangado com a gente, porque queria que nós levássemos o nosso repertório para ele censurar. Não, eu quero censurar tudo. Tudo que vocês tiver de crítica contra o governo, vocês têm que trazer aqui para censurar. Aí o Alvarenga disse, mas o doutor, entre piadas, entre as nossas músicas, nós temos o improviso. Aí ele disse, eu também quero um improviso censurado. A crítica a políticos internacionais era mais fácil.
sobretudo depois que o Brasil entrou na Segunda Grande Guerra. Nestas cenas do filme Samba em Berlim, Alvarenga e Ranchinho repetem as paródias que popularizaram no rádio para decompor Hitler e Mussolini. É de baiana. Baiana. E a sua fantasia, qual é? É palhaço, é? Está falando Você já foi para Leningrado, Istre? Não, então vá. O Mussolini só canta assim. Solene abre na bebida, eu gosto quando você dormir. E na solta, já posso resistir. Jararaca e Ratinho formaram outra dupla caipira famosa do rádio. Bons de humor, os dois também eram craques na música. A malícia da dupla está presente nesta fala de Jararaca na Rádio Nacional. Imagina que eu tenho 9 sobrinhas. Ih, rapaz. 9 sobrinhas, todas 9 solteironas, é brincadeira isso? A mais nova já está com 48 anos. Veja você. Tá encruada. 9 moças dentro de casa sem casar num tempo de calor desse, é brincadeira? É uma coisa. É um tá de toma banho Joana, te lava Maria, é uma coisa. Calor desse é uma coisa. Também elas não sabem nem namorar, como é que vai casar? Só namora com cacheiro viajante, como é que pode? Será que tem um cacheiro viajante? Cacheiro viajante não dá tempo para casar. Hein? Ele só chega, apresenta as amostras e cai fora logo, né? Pílulas de vida trazem saúde para todos nós. Uma das vítimas prediletas do rádio, porém, era o próprio rádio. Como na divertida estação clandestina do rádio, a PRK-30, inicialmente PRK-20. Lauro Borges, autor do texto, e Castro Barbosa eram os responsáveis pelo caos organizado do programa. Castro Barbosa era o apresentador da rádio. Megatério Nababo do Alicerce. Senhores e minhas senhoras, damos fechos. Boa noite. Daqui fala a PRK-20, Rádio X Federal da Cidade Aberta, na frequência de 0,97.60 e não se levanta mais. Olha o clarim! Meus fanáticos admiradores, boa noite. Lauro Borges era o poliglota de voz lantijolada. Clara e cristalina, a veludade amiga do grande speaker Otelo Trigueiro, o homem cuja garganta vale um poema. Mas os dois faziam de tudo na PRK-30. Como a grande fadista Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa, interpretada por Lauro Borges. Vi uma estrela celeste, penduradinha ao céu, uma estrela redondinha, do formato de um chapéu. Uma estrela redondinha, do formato de um chapéu. Ai, estrelinha, 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 quem me dera, estrelinha, quem me dera foras minha. Ai, estrelinha, 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 quem me dera, estrelinha, quem me dera foras minha. Melhorar, melhorar, melhor e não faz mal. Melhorar, melhorar, melhor e não faz mal. Onde está a verdadeira mulher Sherlock? Típico do humorismo de rádio era o artista das 1000 vozes, que fazia vários personagens sozinho. Um dos melhores foi Silvino Neto. Esta melodia, senhoras e senhores, durante mais de 30 anos, serviu de prefixo para os meus programas do rádio, onde eu apresentei os meus personagens. O seu Acácio, oh, sim! O Zé do Lixo, pensaram o que é o anestésico? Pessoal, Valdemar, o que é o pessoal? O doutor Januário, a família inteira, imitações, mas realmente, além desses meus personagens, eu imitei, na época também, grandes personalidades da nossa história. Com vocês, Dutra explicando a situação do Brasil. Brasileiros, a situação nacional. Minhas caras patrícias, meus caros patrícios, povo da minha terra, só eu sou testemunha e Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, do quanto sofri no governo de São Paulo.
Tudo o que acontecia eu era o culpado. Estava chovendo, eu era o culpado. Estava fazendo sol, eu era o culpado. Uma vez uma senhora em Sorocaba deu à luz a 6 crianças, mas graças a Deus faziam 2 anos que eu não ia a Sorocaba. Diogo, mas olha que bobagem! O quadro mais popular do humorista, porém, era a conversa telefônica entre a dona de uma pensão, a Pimpinela, e o dono de um açougue. Escuta, faz o biseiro que me informaram. O senhor tem colchão mole? Colchão mole? Não, senhora, eu durmo na esteira, é muito duro. Mas não é colchão de dormir, é colchão de comer. Comer o quê? O colchão, ora essa. O senhor é carecido e não sabe, tem colchão mole, colchão duro. A casa que tem cama, guarda-roupa. Que cama, guarda-roupa na miséria? Escuta, o senhor tem bucho? Bucho? Eu tinha, sim, senhora, mas agora eu tô viúvo. Ora, mas o que tem de ver uma coisa com a outra? A senhora fala isso que a senhora não viu a cara da minha mulher, aí é que tá. Escuta, faz o biseiro que me informar, o senhor tem orelha? A senhora tá brincando comigo, tá, minha senhora? Por quê? Naturalmente. Se eu não tenho orelha, como é que eu tô ouvindo o que a senhora tá falando? Mas não é orelha do senhor, é orelha de porco. A senhora acha que eu tenho orelha de porco? Mas não é o senhor, é o açougue. O senhor já viu o açougue com orelha, minha senhora? Escuta, faz o biseiro que me informar, o senhor tem coração? Coração? Por que essas perguntas, minha senhora? A bela Teresa, na amarga incerteza, vivia triste como um caracol. Seu hálito uma tristeza. Agora Teresa é uma princesa, pois lava a boca com astringosol. Seu hálito é uma beleza. Os tipos comuns, trapalhões, eram os preferidos pelos humoristas do rádio. Manuel da Nóbrega e Aloísio Silva de Araújo fizeram da sua cadeira de barbeiro um lugar de sofrimento para o freguês. Tá fazendo a barba com cambo? Vai dar cabo da minha sarrafa. Vai tá. Entra, não der mal. Sinceramente, eu não sei porque nós tivemos que fazer essa casa. Mas você é bobo, Heitor. Nóbrega é bobo, foi também parceiro de outro grande humorista do Rádio Paulista, Pagano Sobrinho. Nesta cena de TV de 67, os dois contracenam com Jô Soares. O que foi que aconteceu com a galinha de ovos de ouro? Não, Heitor. Ela engoliu uma fotografia do Flávio Cavalcante. Outro alvo predileto do humor de rádio eram as paródias de cenas passadas em salas de aula. As primeiras do gênero foram Piadas do Manduca, de Renato Mussi, e A Escolinha de Dona Olinda, em São Paulo, escrita por Vital Fernandes da Silva, o Inhototico. A Escolinha ficou 25 anos no ar. Inhototico fazia a professora e os alunos, um negro, um caipira e representantes das colônias estrangeiras em São Paulo. Lá em casa, meu pai falando assim que é de pequeno que você troça o pepino. Seu Sebastião, cala a boca. Eu estou cansada de dizer, na classe, o aluno para falar pede licença. Dona Olinda, eu estou torcendo a favor da senhora. Não preciso. Margarida disse, que é? Estou rezando. E por que, o que faz o governo? O governo faz o que pode, mas faz muito pouco, porca miséria. Adoniran Barbosa, também compositor de sucesso, foi o protagonista de História das Malocas, programa escrito por Oswaldo Moles, um dos humoristas mais originais do rádio. Neste filme, Adoniran vive outro tipo popular, o trapalhão Moisés, aqui um alfaiate sem meias medidas. Olha aqui. Minha Deus, como o senhor cresceu, senhor. No humorismo, como em outros setores do rádio, a improvisação e a capacidade de se adequar rapidamente aos temas do momento foram as chaves do sucesso. Foi assim que, em 1950, nasceu um programa preparado às pressas para substituir a PRK-30, cujos criadores estavam em litígio com a Rádio Nacional. Como eles não chegavam a um acordo, o Vitor Costa, que era diretor da rádio, me perguntou se eu tinha algum programa para botar no ar. Eu disse, olha, eu tenho um programa aí que eu imaginei, que chama Balança Mas Não Cai, e vou levar o plano para você ver. Eu disse, não precisa mostrar não. Lança no ar porque eu não tenho que botar no ar na sexta-feira. O quadro mais popular do Balança Mas Não Cai reunia o primo rico e o primo pobre, interpretados por Paulo Gracindo e Brandão Filho. O Floriano é que ele que distribuía os papéis, né? Ele era o diretor, distribuía os papéis. Quando nós escrevemos aquele Balança e fomos ensaiar, estranhamente o primo rico era feito pelo Brandão, na distribuição do Floriano, e o primo pobre por mim.
Então começamos a discutir, argumentar, e ele tem música danada. Disse, não, vai assim, e todo mundo, mas Floriano e tal. Naturalmente houve um engano dele. Mas aí discutimos de tal maneira que quando entramos no auditório, no palco, para fazermos o programa, o Floriano já estava cheio da gente argumentar, disse, sabe de uma coisa, vocês façam o que vocês quiserem. E nós trocamos na hora. O primo pobre Brandão Filho também se dava bem em Tancredo e Trancado, um programa escrito por Guiarone que ficou 17 anos no ar. E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo e Trancado. Oi, o Trancado? Hein? Que profissão foi essa que o Tancredo arranjou, hein? Pelo jeito a profissão é de mulher rendeira. E mulher rendeira... Olha aqui, Trancado, mulher rendeira, eu te digo quem é, depois que as crianças saírem da sala, sabe? Eu sou o professor Tancredo, fornecedor de justificativas e proprietário da firma. Desculpas por atacado e sociedade anômala. Eu pensei, meditei, reflitei e concluí que tudo na vida é uma questão de boa desculpa. Quanta besteira junta. É, por mais errado que o sujeito seja, se ele justificar direitinho, tá certo. Por isso, quando eu dou uma desculpa, o culpado de culpa fica desculpado com a desculpa, mesmo que o culpado tenha 10 culpas. Ai, meu Deus que atrapalhada. Tancredo? Aí tem Jacutinga. Eu já senti a catinga. Em seguida, a fatalidade das novelas e as aventuras dos defensores da lei. Uma das armas do rádio sempre foi a imaginação dos ouvintes. E graças a ela, o rádio popularizou um dos seus gêneros de maior sucesso, a novela. No auge, uma só emissora tinha 20 novelas diferentes no ar, em capítulos diários. E nessa galeria, criaram-se tipos inesquecíveis. O rádio descobriu a literatura no início dos anos 30. As histórias eram lidas página por página, diretamente dos livros. Tem um programa de Defensores da Lei, um programa policial, porque antes do programa da lei eu tinha um programa policial, Sherlock, era a radiofonização das obras de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Então é Luiz Ernesto de Almeida que fazia o script. E o Zaru era o locutor, era o detetive. O teatro veio logo depois, com a contratação de atores e a leitura de peças. Vim para o rádio porque eu já era ator de teatro. O Olavo de Basco era um grande diretor e ator e gostava muito de mim, me convidou, porque eu lia fácil, né? Então eles procuravam aqueles atores que liam mais facilmente, de primeira. Então ele me convidou para o que se chamava naquele tempo o teatro cego, isto é, você pegava os 3 atos de uma peça e lia, simplesmente. No rádio? No rádio, sem música, sem contra-regras, sem nada. Então chamava-se isso o teatro cego. Nós fizemos isso experimentalmente e foi um sucesso extraordinário. Mas a novela era um gênero no qual as emissoras não queriam investir. O Mr. Penn tinha trazido de Cuba algumas novelas, algumas histórias seriadas. Gisberto Martins traduziu, mas tinha medo, que era um gênero inteiramente novo. Medo do público, evidentemente, e não aceitar. Mudar de estação. Isso, exato. Mas aí viu, disse, olha, eu vou lançar, que eu estou vendo que lendo vocês estão agradando, quanto mais representando. E comprou o horário da Nacional, pagava o cachê aos artistas e ainda nos pagava a gravação à noite. A primeira novela foi ao ar no desacreditado horário das 10h30 da manhã na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Chamava-se Em Busca da Felicidade. O Globo Repórter reconstruiu com atores da época um trecho do primeiro capítulo. Eu era feliz no Colégio das Irmãs. Mas isso aconteceu há 18 anos. Hoje a vida mudou tanto. Doutor Mendonça, o que aconteceu? Nada, Alfredo, nada. Não há motivos para alarmes. A Anitta está um pouco nervosa, um pouco emocionada. Quando o rádio completa 60 anos no Brasil, qual é o seu sentimento diante desse fato? Meu sentimento é o mesmo que eu tenho sobre a minha carreira.
Eu completo agora em setembro 56 anos de vida artística. E esses 60 anos de rádio, parece que eu participei desde o princípio, desde 1927, na Rádio Record, em São Paulo. Eu já trabalhava, fazia esquetes. E desculpem, hein? Eu cantava também. Naquela época ainda não existia o tape, a fita magnética, era tudo ao vivo, como a gente viu aqui nessa reconstituição. Havia muitas gafes? Ah, inúmeras. Inúmeras. E isso é natural quando a gente faz a coisa ao vivo, não é? Você se lembra de alguma curiosa? Me lembro de várias até. Isso foi até num programa do Sombra, que eu fazia um agente de polícia que devia matar um bandido. E na hora o revólver falhava. Falhava. Havia aquele tec-tec do revólver e não saía o tiro. Não? Então eu, para consertar a cena, eu vou e digo, você pensa que escapou da morte porque o meu revólver está falhando? Mas você não vai escapar da minha faca. E nessa hora, sai o tiro. Essa é uma delas. Quando a novela começou a fazer sucesso, o rádio chegou até a emprestar atores ao cinema. Quase todas as emissoras tinham novelas em suas programações. Os títulos evocavam sempre vidas cheias de conflitos, dramas monumentais, personagens sofridas. Fatalidade. Uma escada para o céu é a dramática e comovente história de amor que Janete Claire escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às 8 horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo. Rádio Teatro Colgate Palmolive é mais um capítulo de Serra Brava. E Janete, como é que era fazer radionovela? Era maravilhoso naquela época. Era uma coisa assim muito mais simples. Não que não tivéssemos compromisso com a realidade, não é isso. Mas eu acho que os tempos eram diferentes e rádio era uma coisa assim muito mais humana, mais perto da gente, mais perto do povo. Amaral, quantas peças você escreveu no rádio? Peças, umas 30. Novelas, eu perdi a conta. Um dia fizeram essa pergunta, eu respondi que não sabia o número exato. Sabia que tinha pelo menos meia tonelada de papéis lá no arquivo. A novela de maior sucesso radiofônico foi O Direito de Nascer. Estas cenas são da adaptação da novela para a televisão. No rádio, O Direito de Nascer ficou 2 anos no ar e tinha Paulo Gracindo no papel do médico Albertinho Limonta. Alberto, eu conheço a tua mãe. A senhora conhece? Diga quem é e onde está. Nos anos 40 e 50, a Rádio Nacional chegou a ter 20 novelas no ar simultaneamente, apresentadas em capítulos diários de meia hora. Em outras emissoras, a situação era semelhante, e isso acabou roubando o tempo das atrações musicais. Senhoras e senhoritas, mais um sensacional capítulo da novela... Esta música, gravada pela dupla Joel e Gaúcho, é uma espécie de vingança. Nela, a reclamação. Coitado de quem tem rádio e não pode variar. Emocionante da novela quilométrica eu ouço anunciar. Mais uma tortura pros ouvidos do coitado que tem rádio e não pode variar. O sucesso das novelas, no entanto, era tão grande que deixou resíduos até hoje. Em São Paulo, um elenco dos tempos pioneiros, encabeçado pelo ator Valdemar Cilione, está encenando novamente velhos scripts na Rádio Record. Estamos apresentando no Grande Teatro Record A Estrela Negra. Você foi a minha escolhida, Kátia. Precisa saber de tudo a meu respeito. E sobre você também. Eu sempre senti que havia um mistério à sua volta. Que é, meu amor?
lançamos o Radiatro. Há 3 meses o Radiatro está no ar e eu posso afirmar a você que, através da inúmera correspondência que recebemos, através do Ibope, que já vem registrando uma extraordinária ascensão, e da pesquisa que pessoalmente nós fazemos, nós temos absoluta certeza que o Radiatro está voltando ao rádio. As novelas geraram outro gênero de sucesso, os seriados de aventura. Uma espécie de novela para homens que se recusavam a acompanhar os enredos românticos da época. O mais famoso contava as peripécias de um herói brasileiro. Melhoral, que contra a dor chega primeiro, apresenta Jerônimo, o herói do sertão. Primeiro eu pensei em fazer um herói gaúcho, um cavaleiro do Pampa. Tinha até nome, Bento Faria, o Cavaleiro do Pampa. Mas aí acharam que era muito regional, que o resto do Brasil aceitaria com uma certa resistência, que era mais fácil, pelo tipo de mitologia brasileira, um herói que não fosse localizado em lugar nenhum, mas tivesse um perfume de Nordeste. E aí nasceu o Jerônimo, o herói do sertão. Outro seriado contava as aventuras do detetive Sombra e era anunciado em voz cavernosa por Otávio Gabus Mendes, em São Paulo, e Sinclair Lopes, no Rio. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Outro seriado que ficou 17 anos no ar relatava as andanças de um milionário bonitão que tinha por hobby combater o crime. E passamos a apresentar as sensacionais aventuras do Anjo, com outro capítulo da série O Cientista Sinistro, uma produção de Álvaro Aguiar. Chamados pelo Dr. Eduardo ao grande hospital central, o Anjo e seus companheiros procuram esclarecer a morte de Vitor Servalli, o rei do cobre. Anjo e Jarbas dão uma busca no hospital guiados pelo esquisito enfermeiro Martins. Entram na sala de cirurgia e notam alguma coisa de anormal. O Anjo manda que Martins se retire e quando resolve sair com Jarbas... A porta está fechada por fora, Anjo. Mas temos que sair daqui. Anjo, olhe por baixo da porta. Cais, fomos apanhados numa verdadeira ratoeira, Jarbas. Sim, estamos perdidos, Anjo. Perdidos. A claraboia. Talvez eu consiga quebrar o vidro atirando meu revólver. Isso. Vamos ver. Eu estou morrendo. O ar que está entrando por ali não é suficiente. Mais força, rapaz. Tem que derrubar a porta depressa. Pai, metralha, aí estão eles, caídos. Tira eles pra fora. Isso aqui tá cheio de gás. Depressa. Tá, vamos. Fundamental para materializar aventuras e novelas era a sonoplastia. Com os mais variados e estranhos instrumentos, os sonoplastas criavam os sons que ajudavam o ouvinte a imaginar a história. Daqui a pouco, os compassos da música enchem os auditórios. No rádio, quase tudo era música. Das canções propriamente ditas, às vinhetas e aos comerciais, há muitos jingles e prefixos de programas que ficaram na memória dos ouvintes.
a música deu reis e rainhas do rádio. E os calouros enfrentavam sem medo o gongo em busca do estrelato. O grande sonho do final dos anos 30 era cantar no rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Carmen Miranda tinha começado em 1930 e tornou-se a artista mais famosa do país. Mas em 39, contratada por Hollywood, teve de mudar seu canto e inventar outras bosses. A música popular brasileira foi fundamental para a história do rádio. Em troca, o rádio mudou os rumos de nossa música e implantou-a no cinema. Os filmes brasileiros daquele tempo tinham apenas um fio de história que ligava uma sucessão de números musicais. Seu Libório tem 3 vizinhas, Mano, Margot e Frufru. Saem todas as tardinhas, carregando seu Lulu. No filme Alô, Alô, Carnaval, que teve muito sucesso, Francisco Alves, o rei da voz, interpretava 2 músicas. Continuo nosso amor, eu sou sentimental, sempre fui um sonhador, eu sou sentimental, sempre fui um sonhador. Mas o primeiro ídolo do rádio que provocou o delírio do público foi Orlando Silva, o cantor das multidões. Majestosa do amor por Deus esculturada e formada por barro. Eu não tenho gravata, não, senhor. Que coisa. Tá bom, meu cara. Anuncia aí o que vai cantar, viu? E felicidade, tá vendo? Muito obrigado. Vamos ver. Eu vou cantar uma canção... Programas de calouros como este, do filme O Ébrio, com Vicente Celestino, representavam a chance de subir na vida e conquistar as multidões. Dormi às noites num banco tosco de jardim. Papel Carbono, de Renato Mursi, ficou 26 anos no ar. E nele começaram a carreira dezenas de futuros astros e estrelas da música. Renato, quais os artistas que o Papel Carbono revelou? Não, eu não vou falar todos, porque aqui não dá tempo, né? Eu posso citar alguns. Zé Vasconcelos, Luiz Gonzaga, Chico Anísio, Roberto Carlos, Angé Maria, Helen de Lima, Doris Monteiro, Cláudia Barroso, Adelaide Quioso. Ari Barroso e Heber de Boscoli criaram programas de calouros de sucesso. Glostora. A música se tornou tão importante para o rádio que alguns comerciais, os reclames, como se dizia na época, duraram mais na memória dos ouvintes que muitas canções. Jingles eu fiz muitos, né? Eu tenho alguns que marcaram a época, como tinha o jingle da Coca-Cola, feito para o Natal, usando o tema musical do programa Coca-Cola. Eu vou dizer, o programa Coca-Cola chamava-se 1 milhão de melodias, na verdade. Como é que era o jingle? Nessa hora tão feliz, a família em reunião cordial, Coca-Cola presente lhe diz, Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Nos tempos áureos da Rádio Nacional, não se cuidava bem apenas da música cantada. Em 56, 10 maestros e arranjadores e 124 músicos criavam e executavam as elaboradas vinhetas dos programas. Gente que brilha. Boa noite, ouvintes. Seu amigo Paulo Roberto dando início a mais uma audição do programa Gente que Brilha, ao microfone da Rádio Nacional do Rio. No final dos anos 40, os programas de auditório se tornaram uma atração decisiva.
Heber de Boscoli e Yara Salles no programa A Felicidade Bate à Sua Porta iam cada semana a um bairro do Rio, onde distribuíam prêmios e apresentavam cantores. O auditório aí era a multidão na rua. No Cassino do Chacrinha, o auditório era inventado. Abelardo Barbosa usava a sonoplastia para dar a impressão de programa ao vivo no auditório de um cassino. Uma certa vez, lá no Tamoio, foi um casal de argentinos, tá entendendo? A mulher de vestido de baile, o homem todo de smoke e tudo mais. Foram à rádio Tupi, que a Tupi então era igual, né? Foram lá com a exclusividade de uma pessoa que ia a um cassino. Foram lá pensando que aquilo era um cassino. E quando chegaram lá, me viram eu de cueca, tá entendendo? Eu de cueca, junto com o pé do cara lá em cima, o cara cá embaixo, arrodeado de panela, fazendo o programa. Então o camarada achou muita graça e voltou para casa, tudo aí. Os programas de maior êxito eram feitos mesmo no auditório das rádios. Paulo Gracindo, César de Alencar e Manuel Barcelos eram os animadores mais populares. Prepara a mão, bate outra vez. Esse programa pertence a vocês. O sucesso desses programas transformou a eleição da rainha do rádio num fato de destaque. Durante 11 anos, Linda Batista tinha mantido a coroa. Em 48, ela encerrou o reinado que continuou na família. Era o 11º que eu tinha ganho, então no 12º, deixa eu te falar, vou passar a coroa para minha irmã, entendeu? Lógico, negócio de monarquia, né? Eu quero mostrar a Foi no ano seguinte que o concurso ganhou dimensões definitivas. Numa disputa difícil, Marlene, atração do programa Manuel Barcelos, derrotou Emilinha Borba, estrela do programa César de Alencar. Ambos os programas eram da Rádio Nacional. No sábado, então, que foi a última votação, deu então no Repórter Essa que eu havia ganho, que eu era a rainha do rádio. Eu levei o maior susto. Viu no Repórter Essa? É isso aí, incrível. Porque é a Hora do Brasil, tudo. Quer dizer que foi a Antártica que fez de você a rainha do rádio naquele ano. A Antártica deu um cheque em branco. O que precisasse da Antártica. Porque, naturalmente, ela estava querendo lançar um produto dela, Guaraná Caçula. A revanche de Emilinha só veio em 53, quando ela se elegeu com mais de 1 milhão de votos. Bem, amigos, ouvintes da Rádio Nacional, nos instantes finais e culminantes do nosso programa, é quando vamos apresentar a minha, a sua, a nossa favorita, Emilinha Borba. Tomara que chova, 3 dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não ter água e eu preciso me lavar. De promessa eu ando cheia, quando conta minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me canso, me cansa é pensar. Que lá em casa não tem água nem de lavar. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa, ai, dancei, e por aí vai agora. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, e tantas outras. Assim se passaram 10 anos, sem eu ver teu rosto. Em 54, uma ex-tecelã, filha de pastor protestante, ganhou a coroa sem contestação dos fãs-clubes. Abelim Maria da Cunha, Ângela Maria. E Ângela Maria canta. Tu me mandaste embora, eu irei, mas comigo também levarei o orgulho de não mais voltar. O único rei dos auditórios foi Calbi Peixoto, o mais popular cantor brasileiro dos anos 50. Seu esperto empresário, de veras, contratava mocinhas que desmaiavam à vista do cantor ou rasgavam a roupa dele. Mas Calbi sobreviveu ao sucesso fabricado e à decadência dos programas de auditório. Eu sei
que vocês vão dizer que é tudo mentira e não pode ser, porque depois de... A seguir, o repórter entra em campo e o locutor, evolução da aparelhagem, o jornalismo radiofônico limitou-se durante muito tempo a falar dos estúdios, exceto pela reportagem esportiva, que logo chegou aos campos de futebol. Com a evolução da técnica e usando muita criatividade, os repórteres do rádio foram buscar a notícia e transmiti-la nos lugares onde ela nascia. O jornalismo esportivo foi pioneiro no rádio com transmissão de futebol. No final dos anos 20, Amador Santos, no Rio, descrevia lentamente as cenas de jogo. Em 31, ocorre a primeira irradiação da maneira como se conhece hoje. Eu precisava dar a impressão ao indivíduo que estivesse ouvindo com os dois fones do rádio Galena que ele estaria apreciando e vendo quase, e completando com a sua imaginação a minha descrição. O importante para a turma era falar o tempo todo, não deixar espaços. Ele chegava a 250 palavras por minuto, era o speaker metralhadora. Se estiver errado, se me desculpe também, 50 anos depois não vão querer muito, não é? Então, eu dizia o seguinte: PRB9 Rádio Record, a Voz de São Paulo, transmitindo diretamente do campo do Palmeiras, sob a patrocínio da Equitativa, a Grande Sociedade de Seguro de Vida. Equitativa, um símbolo, equitativa é uma palavra, equitativa um símbolo de garantia e previdência. Faça seu seguro na Equitativa para ter a certeza que sua previdência garantiu o terreno. Equitativa. Galiano Neto do Rio foi o primeiro a fazer transmissões do exterior. Em 38, irradiava a Copa do Mundo, a primeira transmitida ao vivo para o Brasil. Já no início, um problema dos locutores era dar emoção à narrativa dos lances. Ari Barroso, com sua gaitinha e torcendo descaradamente para o Flamengo, rompeu os padrões de bom comportamento diante dos microfones. Você chegou a conhecer o Ari Barroso transmitindo o jogo? Claro que Como é que ele transmitiu? Desce o Flamengo, bola com Aristóbulo. Aristóbulo não é nome de jogador de futebol. Ataque contra nós. Ele não dizia contra o Flamengo, ele dizia contra nós, né? Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perácio. Perácio a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla os mercedinhos, sanduíches, níveis. No rastro de Ari, os locutores criaram expressões, tipos, deram apelidos a lances. Liga para o Pérez lança a gente, agora fugindo para a direita. Vai rapidamente, adentra perigosamente, chutou para gol! Gol de Ginga para os uruguaios! O rádio, desde o início, acompanhou também outros esportes. Em 36, no hipódromo da Moca, em São Paulo, Teófilo de Vasconcelos fez a primeira irradiação de uma corrida de cavalos. Correu o ano 36, quando eu fui uma tarde ver o que era esse negócio de corrida, porque eu não conhecia nada de corrida, mal distinguia o jockey do cavalo. E fui e gostei, e vi que a corrida de cavalo é um espetáculo essencialmente radiogênico. E eu, então, propus uma concessão experimental aos diretores do Jockey Clube de São Paulo, na época, que concederam uma corrida para eu transmitir. Os noticiosos baseavam-se na leitura de jornais e telegramas. Tudo se passava no estúdio. A figura do rádio repórter ou repórter volante surge em 36. O equipamento era uma caixa com o fio ligado a um microfone. Não tinha mais do que isso. E uma antena. E uma antena, exatamente, uma antena. Então eu punha, era uma mochila, uma espécie de mochila, ela já vinha com uma capa, punha nas costas e saía com aquilo na mão, falando. O primeiro noticioso de prestígio surge em 41. O prefixo do jornal, em poucos anos, se tornou um som conhecido e esperado nas principais cidades do país. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, o testemunho ocular da história. Um gaúcho, Heron Domingues, se tornaria o locutor símbolo do repórter Esso. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos. Um ano depois do surgimento do repórter Esso, Corifeu de Azevedo Marques cria o segundo noticioso importante. A Rádio Tupi de São Paulo apresenta o grande jornal falado Tupi, direção de Corifeu de Azevedo Marques.
Marques, sexta-feira, 3 de abril de 1942, ano 1, número 1. Reiniciada a guerra aérea contra a Inglaterra. Leônidas, no São Paulo. O fim da Segunda Grande Guerra marca o início de uma nova fase do jornalismo de rádio. Com equipamentos usados na guerra surge a figura do repórter volante. E o aparelho de gravação era um aparelho pesando 16 quilos, com 2 bobinas, com um fio magnético. O gravador nasceu deste gravador, pelo qual um comandante de tropa gravava, codificado ou não, alguma mensagem que depois era levado e colocado num outro aparelho gêmeo para reproduzir. Ao mesmo tempo, com o fim da ditadura Vargas, acaba a censura à imprensa e a reportagem torna-se possível. Com a deposição do senhor Getúlio Vargas em 29 de outubro de 1945, aquela lei pendular da história, veio então aquela euforia de liberdade. Podia-se fazer tudo. Sim. E eu, que havia deixado a reportagem esportiva, fui para a Rádio Bandeirantes, que pertencia à organização Record, e tive a ideia, por iniciativa também do Paulinho de Carvalho, de começar a fazer reportagens. As primeiras reportagens nós irradiávamos toda a tarde, parece que às 18 horas, um programa chamado Patrulha H9, de um bairro da capital. No Carnaval de 50, já há repórteres nas ruas ouvindo os foliões. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fixando aspectos do Carnaval Carioca, agora transmitindo diretamente do Largo da Carioca. Estamos aqui diante do Bloco Milionários de Buenos Aires. Começam a surgir os primeiros grandes repórteres. Uma dupla ficou famosa, Tico Tico e Carlos Espera. A República, esse repórter durante 5 anos acompanhou por várias partes do Brasil. E é um prazer imenso, é com emoção que este repórter o cumprimenta nesta última entrevista. O repórter Écio durou do rádio 27 anos. Na última transmissão, o locutor Roberto Figueiredo termina chorando. Última edição radiofônica. Pode o seu repórter Écio recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Écio, um serviço público da Écio Brasileira de Petróleo e dos revendedores Écio, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Écio. Tomara que chova, sequia sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não tem água, eu preciso me lavar. 23 horas 40 minutos, tempo global. ZYB 511, Rede Globo Rio. Nesta terça, a imagem de Jennifer. Ação e perigo para o casal 20. Nesta terça, depois de Viva o Gordo. Assista agora Campeonato Sul-Americano de Basquete. Brasil e Paraguai. Paraíso, agora, agora, agora! Quando você dormir, e na que a paz me vê.